As medidas de comprimento e largura do perímetro da Grande Pirâmide de Gizé correspondem a uma fração exata da latitude e longitude entre as linhas do Equador e a faixa de Greenwich. Isso quer dizer com total precisão que a Grande Pirâmide ao norte da África e no território do Egito está exatamente no centro do planeta Terra, no lugar em que as duas linhas se cruzam. Recentemente, com o uso de tecnologia via satélite, pesquisadores notaram outra fórmula avançada codificada no design da Grande Pirâmide. Se olharmos para suas coordenadas, a sequência de números obtidos correspondente a essa coordenada é 29.972.458 norte, o que é exatamente igual à velocidade da luz viajando no espaço medidas em metros por segundo, 299.792.458. Isso mostra uma impressionante codificação que existe entre as medidas da Terra e do universo, transmitidas na pirâmide. Será isso apenas uma coincidência ou um projeto gigantesco maior do que se pensava existiu na construção desse enorme monumento egípcio? Boa parcela dos cientistas atuais opta por acreditar na segunda opção e defendem que, diferente de tudo que pensávamos anteriormente, a construção das pirâmides foi auxiliada por uma raça de seres extraterrestres com tecnologia suficiente, inclusive, para transportar pedras com dezenas de toneladas. Na verdade, não só no caso das pirâmides, mas que esses alienígenas teriam auxiliado os humanos em todos os momentos durante sua trajetória de evolução em diversas partes do mundo, como com o povo Inca, Azteca e muitos outros. Seria isso verdade? Quais os dados que confirmam a hipótese? Antes de descobrir a resposta, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Nosso planeta foi visitado por seres extraterrestres no passado? Se sim, teriam eles contribuído para o crescimento da civilização humana? Nossos antigos monumentos contêm evidências dessa interferência extraterrestre? Em 1968, o hoteleiro suíço Erich von Däniken fez a mesma pergunta em seu livro Eram os deuses astronautas? Vendeu mais de 63 milhões de cópias e provou que milhões de pessoas gostam da ideia de que extraterrestres estiveram em nosso planeta no passado e que deixaram vestígios antes de partirem. Muitos anos depois, em 2009, uma série de televisão reacendeu com vigor a curiosidade pelo assunto. Alienígenas do Passado, do canal a cabo The History Channel, que passou a criar diversas matérias pesquisando o misterioso assunto. A teoria dos astronautas antigos ou dos alienígenas do passado é uma hipótese pseudocientífica usada para descrever a crença de que seres ou criaturas extraterrestres visitaram a Terra milênios atrás e que as civilizações do passado, de alguma forma, teriam interagido com o tal contato. A teoria afirma que, para essas civilizações, esses seres que desciam dos céus estão relacionados com a origem ou desenvolvimento do homem e da própria cultura humana. Esta teoria foi popularizada por autores como Erich von Däniken e Zecharia Sitchin. Muitas das provas apresentadas pelos defensores desta teoria são artefatos arqueológicos, monumentos da antiguidade, pictogramas pré-históricos, mitos e histórias que são interpretadas. Os defensores da teoria dos astronautas antigos afirmam que os humanos são descendentes ou que são criaturas de seres que visitaram a Terra milênios atrás. Uma teoria relacionada defende que esses seres nos deram muito de seu próprio conhecimento, sua cultura e sua religião, formando tudo o que somos hoje, em todos os sentidos possíveis. Muitos autores aproveitaram as antigas mitologias para defenderem seu ponto de vista sobre os antigos aliens. Fazem isso ao basear suas teorias no princípio básico de que quase todos os antigos mitos da criação descrevem um deus ou deuses que teriam descido dos céus à terra para criar o homem. Esses mitos detalham aventuras extraordinárias desses deuses, que seriam, na verdade, tecnologias modernas, vistos a partir da perspectiva dos terrenos de mentes primitivas. Por exemplo, máquinas voadoras constantemente aparecem em textos antigos, ou pelo menos objetos semelhantes a naves espaciais.
Um exemplo clássico são as vimanas, máquinas voadoras encontradas na literatura da Índia. Nessas imagens, deixadas pelos antigos povos que habitavam o atual território da Índia, podemos ver o que os cientistas chamam de carros voadores. Até mesmo na Bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, Deus é descrito como tendo vários atributos que poderia ser interpretado como foguetes avançados ou outros veículos aéreos. A Bíblia descreve, por exemplo, que Deus acompanha os hebreus e faz chover relâmpagos e pedras sobre seus inimigos a partir de sua posição no céu. Segundo aqueles que defendem a teoria dos antigos astronautas, essas são características contrárias às teorias de qualquer manifestação mecânica da parte de Deus. Além disso, as características da Arca da Aliança e o Urim e o Tumim têm sido identificados como sendo de tecnologia avançada, talvez de origem extraterrestre. Além desses exemplos, as provas materiais da teoria incluem a descoberta de antigos aeromodelos no Egito e América do Sul. Esses modelos apresentam certas semelhanças com aviões e planadores modernos, como podemos ver nas paredes dos templos do Egito. De alguma forma, milhares de anos no passado, os antigos construtores das pirâmides fizeram representações do que conhecemos como naves espaciais. Basta observar atentamente para perceber a incrível semelhança. Temos ainda o que para alguns são provas circunstanciais, as famosas linhas de Nazca do Peru. Nesse lugar existem mais de 300 enormes desenhos no solo que só podem ser vistos de grandes alturas e que uma parcela dos pesquisadores acredita ter sido um campo de pouso para naves espaciais no passado. Além da teoria, as provas dos astronautas antigos frequentemente consistem de afirmações de que antigos monumentos, tais como as maiores pirâmides do Egito ou as ruínas da cidade de Machu Picchu, no Peru, não poderiam ter sido construídas sem o emprego de capacidades técnicas além das disponíveis na época. Ainda outras antigas ruínas megalíticas podem entrar nessa lista, como, por exemplo, as impressionantes ruínas de Baalbek, no Líbano, ou as pedras de Stonehenge. Tais afirmações não são novidades na história. Raciocínio semelhante se encontra por trás do assombro das muralhas de construção ciclópica nas cidades micênicas aos olhos dos gregos, como as perdidas cidades de Atlântida, Lemúria e Mu. Voltando agora ao que falamos no início, parece mais nítido entender o porquê a Grande Pirâmide de Gizé é considerada por alguns como uma construção alienígena. Aquele seria o trabalho quase impossível para o povo que viveu milhares de anos no passado. Eles precisariam mesmo de algum tipo de ajuda, mesmo que essa viesse de fora do planeta Terra. Não estamos confirmando a teoria dos antigos astronautas, é claro, apenas apresentando esse lado da história para aqueles que não a conhecem inteiramente. Veja um exemplo de como isso poderia ter se dado no Egito. Akhenaton foi um grande faraó da 18ª dinastia egípcia, que governou por 16 anos, de 1352 a 1336 a.C. Akhenaton mudou a capital do Egito, que antes do seu reino era em Tebas, para uma nova cidade que mandou erguer, a qual nomeou Akhetaton. Porém, a mudança mais marcante realizada por Akhenaton se deu na parte cultural e religiosa, quando destituiu o culto ao deus Amon e privilegiou o culto ao deus Aton, assim também tentando empregar uma cultura religiosa monoteísta. Akhenaton foi, sem dúvida alguma, o faraó mais estranho, entre aspas, de todo o reinado do Império do Egito. Isso se dava não somente por sua maneira distinta de governar, mas também por causa de sua aparência. O rei Akhenaton possuía uma fisionomia considerada por muitos como debilitada ou frágil. Dispunha de pernas longas e grossas, quadris avantajados e uma barriga saliente. Sua aparência é descrita por muitos especialistas como afeminada. Porém, o mais misterioso de sua estrutura física era sem dúvida a sua cabeça alongada. Uma observação que gera dúvidas até os dias atuais. Inclusive, até mesmo as paredes dos templos no Egito o retratam dessa maneira. Segundo antigas inscrições, os faraós seriam a descendência dos próprios deuses,
por isso seriam os mais destinados a governar. Pegando um gancho nessa informação, muitos teólogos afirmam que Akenaton, o mais misterioso de todos os reis do Egito, seria um extraterrestre nato que migrou para a Terra a fim de ver com seus próprios olhos a evolução dessa raça. Sua cabeça alongada e suas características distintas seriam uma prova irrefutável dessa teoria. Dessa forma, existem muitos prós e muitos contras acerca da grande teoria dos antigos astronautas. Não é possível afirmar se ela está correta ou não, muito menos o que significa. O que sabemos é que as teorias existem e que ainda vão gerar controvérsias no centro científico por muito tempo. Na verdade, ainda existem muitos argumentos para serem explorados, mas isso fica para o próximo vídeo. Se não quiser perder nada do que sai aqui no Mega Vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações.